Vocês já viram com o Santana na penúltima, o Santana foi o último a dar aula. Eu tenho certeza disso, não sei em qual aula que foi dada, porque teve a aula do Rubens junto, antes, mas ele deu aula sobre 3 perguntas, muito interessantes. Antes disso, vocês tiveram uma aula traumatizante comigo, pelo menos foi traumatizante para mim. Mas voltamos a abordar um tema que eu gosto muito. Vamos estudar hoje Romanos 8, do 35 ao 39. A palavra do Senhor nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o trecho que nós estamos estudando hoje. E como sempre, no nosso estudo, a gente vai destrinchar os versículos. Vocês já estudaram 3 perguntas fabulosas, em que elas são respondidas da mesma forma. Como elas são respondidas? Alguém esteve na aula do Santana? Alguém sabe como responder além do Santana, porque para ele é fácil, porque ele estudou. Não que vocês não tenham estudado também, né? Vocês estudaram, então a responsabilidade é igual a de vocês. Como é respondida essas perguntas? Eu não escuto. Daí o Santana, que não quer deixar vocês envergonhados, ele já responde: ninguém, exatamente. A partir desse discurso, vem essa última pergunta. E todas essas perguntas são perguntas retóricas. Pergunta retórica é aquela que você faz já sabendo que a pessoa sabe a resposta e a pessoa não espera a resposta. É a mesma coisa que eu fazer a pergunta. Daí me some um monte de perguntas retóricas. O que faremos, pois? Por exemplo, o que Paulo gosta de usar essa expressão. Ele fala o contexto todo, e agora? Ele não espera uma resposta. Ele já dá a resposta. Por quê? Porque ele não é um diálogo. Nesse caso, ele está fazendo uma pergunta para levantar a questão. É aquele professor que já prevê a dúvida e ele já responde. E daí nós viemos para a mesma pergunta, para a quarta pergunta, que é respondida da mesma forma. Quem nos separará do amor de Cristo? A resposta é... ninguém. Exatamente. Nós vemos o conceito da palavra do amor de Cristo, esse último conceito. E nós já trabalhamos com o amor de Cristo no livro de Romanos. Ele já falou especificamente de forma clara em Romanos 5, versículo de 6 a 8. Nós vamos dar uma olhada. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vimos isso quando estávamos tratando sobre a justificação. Nós estávamos falando que nós éramos pecadores destinados à ira. Então, Cristo, mesmo nós não merecendo, ele se entregou por nós por amor. E nesse conceito de justificação, vem essa mesma pergunta. Tudo bem, ele morreu por nós, então o que nos separará do amor de Cristo? Tem uma música, em inglês, eu não conheço ela
ela em português. Eu acho que ninguém traduziu. É uma música complexa também de se traduzir. E basicamente a música fala olha, é uma perspectiva sobre Jesus e eu acho muito interessante, porque eu acho que é uma coisa que Jesus falaria. Eu poderia fazer milagres, eu poderia fazer de tudo por vocês, mas vocês não acreditariam no meu amor. Então o que uma pessoa faz quando quer demonstrar o amor e não consegue por qualquer outra forma? Ela dá sua vida pela pessoa que ama. E é exatamente o que Cristo fez. É exatamente isso que essa pergunta pleonástica, essa pergunta que tem um tom de discurso faz. O que nos separará desse amor tão grande que foi colocado em formato de sacrifício da sua própria vida? Então, Paulo, ele está nesse momento. Esse é provavelmente um dos trechos mais poéticos da Bíblia. E ele termina o capítulo, talvez o capítulo mais belo de Romanos, fazendo essa pergunta pleonástica para a gente e dando essa garantia. Precisaria? Eu acho que, de acordo com o que nós vimos com tudo que nós vimos até agora, essas perguntas elas são implícitas. Mas Paulo, ele quis, para colocar uma pá de cal na questão, fazer essa exortação muito forte. E daí, ele faz essa pergunta: que nos separará do amor de Cristo? Mas ele responde, não apenas pergunta, mas ele traz a resposta. E ele traz uma resposta que eu resumiria, se fosse eu falando humanamente, colocaria nada. Mas Paulo, ele quer mostrar exaustivamente. E ele apresenta algumas características no versículo 35. Tribulação, angústia, essas coisas não vão. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E nós vamos analisar, nós não vamos fazer um estudo pormenorizado em cima de cada um desses conceitos, porque não é uma lista exaustiva. Não quer dizer que tudo que nós passamos está exatamente aqui. Não era a intenção de Paulo fazer uma coisa exaustiva. Não era um tratado sobre o tema. Mas ele coloca alguns conceitos interessantes e ordenados de uma forma bem lógica, bem inteligível. E ele começa usando dois termos que pelo menos para mim, quando eu li a primeira vez, pelo menos para mim, quando eu li a segunda vez, pelo menos para mim, quando eu li a terceira vez, parecem muito parecidos. Tribulação e angústia. O que é tribulação? É uma pergunta. E eu quero resposta. O que é tribulação? Algo que perturba. Angústia. Algo que angustia. Brincadeira. Qual é a diferença? Uma ansiedade. Mas perturba do mesmo jeito. Alguém consegue enxergar um grande conceito sobre a diferença de de tribulação e angústia? Eu também achei difícil essa pergunta, por isso que eu não faço perguntas fáceis, porque senão vocês responderiam, vocês dariam aula pra mim. Então, assim, eu sou o professor malvado, aquele que sempre coloca a dificuldade pros alunos e fica com a parte fácil. Mas como vocês não me ajudaram muito nesse sentido... desculpa, eu não vi o dedo. Uhum. Sim. Muito bom, exatamente. Tribulação, se nós olharmos o conceito da palavra, vem de philipsis, aliás, que quer dizer aperto, pressão. É o mesmo conceito em que se usa para pisar as uvas, para fazer o vinho. A gente vê aquelas novelas da Globo, em que tem os italianos, em que eles ficam pisando nas uvas. Eu acho a coisa mais nojenta do mundo pensar que eu estou tomando uma bebida com chulé de pessoas, mas tudo bem, não é esse o conceito. A uva sendo pressionada, o conceito
da oliva, é oliva que se fala? Azeitona, desculpa. O conceito da azeitona sendo pressionada para fazer o azeite. Esse é o conceito de tribulação. É uma coisa que está te afligindo de fora. E se vocês não têm problemas de fora afligindo vocês, por favor, compartilhem comigo os meus, porque tenho muitos problemas. É uma coisa que vem de fora. Enquanto que a angústia o conceito vem da palavra stenocória, que steno quer dizer um lugar, e cória estreito. E ao meu tamanho, eu passo muito por isso. Muitas vezes você vai no metrô lotado, você se sente naquele lugar quente, fedido e apertado, é horrível. E é aquela sensação interna em que você se sente pressionado. Então, o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições que eu tenho internamente? Serão os problemas de fora? A gente sabe a resposta, mas Paulo ele faz ainda questão de colocar esse ponto. Não é nem isso nem aquilo. Infelizmente, e eu fico muito triste, porque são poucas as pessoas, mas são as pessoas que ainda abandonam a fé. E você vê que às vezes são aflições. Então você pensa, será que foram as aflições mesmos? Ah, não, foram os problemas, coitadinha dela. Foram as aflições? De acordo com a palavra do Senhor, não foram as aflições. Porque ou Deus está mentindo, ou a pessoa que optou por abandonar. E daí nós voltamos de novo para aquela escalada, para aquela coisa do começo. Porque nós estamos seguindo numa escada. Primeiro nós éramos condenados, depois nós fomos justificados, depois nós nos santificamos, agora nós estamos na glorificação. Mas quando a pessoa, mesmo depois da glorificação, ela, vou abandonar tudo. Ela volta para a ira, ela volta para a condenação. E ela volta para fazer aquelas mesmas coisas asquerosas que ela fazia. Então não é culpa das angústias e das tribulações, a culpa é da pessoa. Mas Paulo não para simplesmente na tribulação e na angústia, que para mim já seriam conceitos muito bons para resumir tudo na vida. Mas ele continua, inspirado pelo Espírito Santo. Ou será que a perseguição, a fome ou nudez? A gente fala pouco disso e não tem muito significado pra gente, porque, convenhamos, nós vivemos uma época, nunca antes na história da humanidade, nós vivemos uma época tão farta. E hoje eu posso, ainda que sendo perseguido por críticas, por comentários, eu ainda posso falar a palavra do Senhor. E ninguém ainda é coagido, ninguém ainda é perseguido a ponto de perder seus bens para o Evangelho. Mas Paulo está falando com um povo que já estava se acostumando com isso. Lembre-se, ele estava em Roma. Em Roma, especificamente, já existia uma perseguição muito forte à igreja. Não era em todos os lugares do reino. Isso acontece por volta depois de 150 depois de Cristo. Depois de 150, o próprio imperador, ele fala, não, vamos perseguir institucionalmente por todo o império esses cristãos. Mas em alguns lugares, por exemplo, em Antioquia, a igreja prosperava e a igreja era pacífica e a igreja tinha uma relação muito boa com as pessoas. Não existia uma perseguição específica lá. Roma existia. Roma, o imperador, ele não suportava mais aquele povinho que se chamava cristão. E o que se fazia? Se fazia perseguição. Ou, para as pessoas ricas, sempre as pessoas ricas se deram muito melhor na vida. Ou não. Mas você pode até não sofrer morrendo. Mas você vai perder seu patrimônio. Ou a nudez. A nudez eu acho que é o melhor conceito de falta de condições. Mínimas condições. E muitas pessoas, nós costumamos a falar sobre os mártires da igreja, as pessoas que foram para os coliseus e morreram, mas e as milhares de pessoas que foram presas e morreram de fome porque não tinham nada para comer?
Morrer de nanismo deve ser pior do que morrer de uma forma traumatizante por uma hora, por exemplo. Essas pessoas resistiram e não era uma coisa negociável para elas. Elas simplesmente morreram. E morreram sozinhas, provavelmente igual João Batista. E isso, se algo nos ensina, se o livro de Apocalipse nos ensina alguma coisa, é que esses tempos podem e vão voltar. Então estejam preparados para passar fome. É difícil eu, com esse corpinho parrudo, falar sobre fome, né? Mas nós podemos passar por esse momento. Mas ainda assim, isso vai nos separar do amor de Deus? Não. Não. Você se separa do amor de Deus. Não a fome. Não a nudez. Não a perseguição. E nós vimos para o último conceito que nós tratamos, inclusive, nesse último. Não é a tribulação, a angústia, a perseguição, fome ou nudez. Ele coloca outros dois conceitos. Será que é o perigo? Será que é a espada? Eu já ouvi de algumas pessoas que elas não iam para a igreja porque o lugar era perigoso. Ah, não posso ir para lá, olha, é perigoso. E convenhamos, nosso bairro eu não tenho problema aqui com o bairro. Eu nunca fui assaltado na vida, eu já morei em lugares muito tensos. Nunca fui assaltado, graças a Deus. Mas tem pessoas que já foram assaltadas, e isso também não é desculpa. Ah, não, mas eu já fui assaltado lá, eu não vou. Tem pessoas que colocam desculpas e colocam que o perigo é o grande problema. Ah, eu não vou porque são demais os problemas dessa vida. Tem uma música do Toquinho que fala isso. E ele fala um monte de problemas. Mas ainda assim, e nós estávamos tratando inclusive isso no carro. Tudo bem, você foi assaltado. Houve problemas, houve o perigo. Ainda que você seja morto. Isso vai te separar? Esses momentos a gente não pensa muito porque a gente não tem perigo iminente. A gente não pensa que amanhã pode morrer. Mas a igreja do primeiro século sabia que continuar na fé era uma declaração de que você tinha um risco muito grande de morrer. Amanhã, de uma forma muito terrível. E o procedimento dos romanos, ele era muito democrático mesmo. Eles chamavam o indivíduo, o cabra, falavam, tudo bem, olha, te acusaram de ser cristão. Você adora um Deus único. Então, existe uma prova muito simples, adora ao César, que daí você está livre. Isso acontecia de fato. Você vê que existe uma democracia aí. Não é simplesmente pegar a pessoa, olha, você foi acusado de cristão, mata. É uma coisa civilizada até para a época. Então você tinha opção. É só você adorar o César. Acabou o seu problema. Porque se você adorar o César, você não é cristão. E até os não cristãos sabiam disso. Mas e daí, cabra? Você vai morrer ou você vai viver? Nós não passamos ainda por esse momento. Mas nós podemos passar. E é isso que vai nos separar do amor de Deus? Do amor de Cristo? Vamos dar uma olhada no primeiro mártir da igreja. Atos capítulo 12, versículo 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Esse foi o primeiro mártir da igreja. A igreja já sabia que esse era o destino dela. Esse seria a consequência lógica. E é engraçado como nós que pregamos a paz, nós que pregamos o amor, nós exatamente vamos ser os que sofrem por isso. Nós não falamos nada demais. Mesmo assim, nós vamos sofrer o fio da espada. Então, desculpe. Nós vemos uma série de contradições com coisas que são pregadas hoje em dia. Vamos dar uma olhada
E nós já tratamos disso em outras aulas. Mas nós vamos reforçar, porque isso encaixa e dá aquele laço bonito na questão. Romanos 8, 28 e 31. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu sempre vejo uma frasezinha dessa quando está falando de eu vou prosperar na vida, eu vou crescer, eu vou ser rico, eu vou ter dinheiro, eu vou ser abençoado. Como se bênção fosse ter um carro novo. Como se a bênção fosse ter uma casa. Como se a bênção fosse ter um emprego. Meu Deus, eu não quero. Para mim, emprego é um fardo que Deus deu. Mas que certamente não começou antes do homem pecar. Então não é uma bênção tão boa assim. Se não teria sido antes da criação. Sexo é uma coisa, é uma bênção. Porque começou antes. E é uma das poucas coisas que nós ainda temos da época do Jardim do Éden. Talvez por isso que seja tão bom. Mas você vê. E hoje nós temos muita gente falando, não, para você ser abençoado você precisa ter isso, não, você precisa prosperar. Quando eu leio o versículo que nos coloca aqui, eu vou voltar para ele. Que nos separará do amor de Cristo é a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. As pessoas que estão em Cristo, elas vão ser separadas por causa disso? Não, provavelmente elas vão passar por tudo isso, mas não serão separadas. Isso é muito forte, meu. E isso quer dizer que se nós estamos numa situação ruim hoje, nós estamos no versículo 35. E se você está aqui hoje, é porque você está no versículo 35, porque você sabe que você não vai ser separado. Jesus, ele não está oferecendo um monte de coisas terrenas para você porque essa terra é amaldiçoada. E graças a Deus por isso, porque eu não quero viver nessa terra não. Eu passo calor. E olha, meu suor é fedido. Eu não quero ficar nessa terra. Que bom que tem pessoa que quer ficar aqui. Porque eles não conseguem enxergar as coisas maravilhosas que vêm pro porvir, mas o que nós vemos é que aquela teoria da prosperidade, ela não encaixa. Não tem como encaixar. Porque Cristo nos promete que Ele vai dar o amor. E daí nós colocamos, e nós já estudamos sobre isso, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não quer dizer que tudo que você vai fazer na vida aqui na terra vai dar certo. Não quer dizer que se eu der um empréstimo numa casa, que eu vou conseguir pagar a casa. Não quer dizer que se eu abrir um negócio, que ele vai se tornar o McDonald's ou se não a BMW. Não quer dizer isso. O que quer dizer então? Nós vamos ver hoje, alguns versículos depois. Romanos 8:35. Se nós olharmos, e se, por exemplo, você, assim... Vamos falar de coisas boas. Daí eu olha, parte das coisas boas que você vai receber. Você vai receber tribulação, você vai receber angústia, você vai receber perseguição, você vai receber fome, você vai receber nudez. Mas não aquela nudez que nós estamos acostumados, mas uma nudez de você ficar em praça pública, porque você não tem roupas para vestir. Você vai receber perigo, você vai receber uma espada atrás de você te perseguindo. Se nós olharmos para uma perspectiva humana, isso daí não é uma bênção. Para falar a verdade, isso daí parece que Deus nos abandonou. Nós conhecemos pessoas muito fiéis, que em momentos de perseguição, elas não foram tão fiéis assim. E não estamos falando de nós estamos falando de Elias. O grande Elias. Para o judeu, poucas pessoas se assemelham com Elias. Você coloca Abraão, você coloca Elias, você coloca Davi, poucos se comparam. Poucos são tão assumidades. Afinal, ele é um homem que conseguiu ressuscitar uma criança, ele é um homem que foi levado, ele é um homem especial, Deus o considera especial. Ele era amigo de Deus. Mas em momento de perseguição,
Ele se sentiu abandonado por Deus. E nós também podemos nos sentir assim. Não que seja correto nos sentirmos assim, mas nós podemos nos sentir. Mas quando a gente sentir isso, a gente deve olhar de novo para a pergunta, que é, de novo, uma pergunta pleonástica. Quem nos separará do amor de Deus? Você está vivendo esse momento de problemas, de angústias, de tribulação? Volte àquela pergunta que está aí em cima. Quem nos separará do amor de Deus? Nada disso vai separar do amor de Deus. Mas eu não consigo mais, não estou aguentando mais. Estou no fio da navalha. Se eu for para um lado eu caio, se for para o outro eu me corto. Quem nos separará do amor de Deus? Vão ser essas coisas? Não, meu amigo. Não vão ser essas coisas. Então quem vai separar? Existe alguém que possa separar você do amor de Deus. E lembra, nós não estamos falando de um homem rico que vem de helicóptero para uma congregação que é um show da fé. Não é um homem que é dono de propriedades, que é dono de fazendas e que fala com poder e coragem, mas que toma uma cortada no pescoço e já fica com medo. Não é uma pessoa qualquer que está falando, uma pessoa como nós, que tem os seus probleminhas, que tem as suas dificuldades, mas continua seguindo em frente. A gente está falando de Paulo falando aqui. E Paulo, ele tem o selo para falar isso, porque ele passou por tudo isso. A única coisa que Paulo ainda não passou nesse momento é pela espada. Porque ele passou por tudo que ele fala. E mesmo assim ele continua falando e ele continua seguro na fé dele. Então nós temos um bom exemplo, não só Cristo. Paulo está sendo um bom exemplo do que ele está falando aqui. Em Gálatas 2:20, ele fala: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, porque me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele passa por problemas, ele passa por dificuldades, mas não é mais ele que vive, não é mais o Paulo. Agora é Cristo que está vivendo no Paulo. Isso é um convite para nós. Você está passando por isso? Quem vai separar do amor de Deus? Ninguém vai separar do amor de Deus. Você vai passar por tribulações, por problemas. Mas olhe, já não é mais você que está vivendo. É Cristo que está vivendo em você. Isso me anima. Eu espero que anime vocês. Porque é bom quando uma pessoa que está calejada... É difícil um jovem, mais jovem que eu, falar: nossa, quantos problemas eu tenho. Eu olho e falo: eu já passei por isso, meu amigo. Desculpa. Assim como os jovens são petulantes quando, por exemplo, alguém mais velho fala: eu já passei por isso. Você fala: não, você não passou por isso. Você não fez vestibular. Você não sabe a pressão que é fazer inglês e fazer um monte de coisa junto. E sempre dá aquela impressão petulante: não, a pessoa não passou por isso. Mas olha, tudo que eu vejo em Paulo, Paulo fez pior. Assim, Paulo passou por pior. E ele continua resoluto. E ele continua firme. E depois de fazer de colocar todas essas hipóteses, que já são bacanas, já são grandes, ele transcreve um trecho no versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse trecho, ele é um trecho muito interessante porque ele remete a Salmos 44, 22. Vamos ler Salmo 44, 22. Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelha para o matadouro. E daí nós olhamos nesse mesmo Salmo algumas referências sobre o que ele pode estar querendo dizer. Salmo mesmo 44, versículo 11. Entregaste-nos como ovelha para o corte e nos espalhaste entre as nações. No versículo 14: põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. Meneio é aquela coisa tipo... É aquela situação de vergonha alheia, em que você olha e você fica tão envergonhado pela pessoa que você...
Não acredito. Não acredito. É mais ou menos isso, o meneio. E essa descrição, esse salmo, ele foi escrito e foi baseado na angústia do povo de Israel naquela época em que estava na Babilônia. Se eu me lembro bem da história, se eu me lembro bem da Bíblia, bem, convenhamos. Somos como ovelha destinada ao matadouro, continuamente somos considerados, assim, por amor de ti, somos entregues à morte, mas eles foram para a Babilônia porque eles foram bonzinhos? Então Deus foi cruel com eles? Muito pelo contrário, pelo que eu me lembro. Eles foram pessoas bem fiéis, infiéis. E por isso que eles ficaram sofrendo. Mas esse salmo, ele não foi escrito por Davi mesmo, porque Davi não estava vivo nessa época. Não foi escrito por Salomão, porque Salomão não estava vivo nessa época. Ele foi escrito muito provavelmente por alguém como Daniel. Porque nós sabemos que o povo em geral foi infiel, mas o que teve de pessoas boas em Judá não foi brincadeira. Eu gostaria que nós tivéssemos hoje na igreja um Daniel. Eu não conheço Daniéis. E certamente eu não me coloco entre... a fé que ele tem é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda. Ele tinha uma intimidade com Deus que eu admiro, que eu me inspiro. E não tinha só Daniel, tinha Sadraque, Mesaque e Abednego. E não tinha só esses três, ainda tinha Esdras, ainda tinha Neemias e todos os outros profetas menores. Olha que época fértil, que época gostosa de se viver. Mas não foi gostosa de se viver, porque eles eram escravos. Mas nossa, como eu gostaria de ter esbarrado com Daniel, nossa... Futuramente eu poderia dizer, olha, no céu você vai ser meu herói, assim, porque você foi um bom exemplo para mim. E provavelmente é a voz desses que está sendo refletido daqui. Nós fomos como ovelhas destinadas ao matador, nós fomos levados. E você nos entregou. E é essa situação em que Paulo compara a igreja de Roma. E é essa situação que provavelmente Paulo nos compararia também. Nós seremos ovelhas destinadas ao matadouro. E eu não acho que ovelha tenha prosperidade. Muito pelo contrário, ela é colocada numa linha em que uma morre e a outra vai em seguida. Não tem grande nobreza na morte das ovelhas. Na nossa, eu espero que tenha. E isso nos remete a Hebreus 11:37. E ele novamente descreve os mártires que tiveram fé, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Onde nesse espaço tem a certeza de que nós vamos prosperar e que vamos ser ricos e que nós temos promessa de ter filhos para as estéreis e que nós temos promessa de que nós teremos cura e que nós teremos isso e que nós teremos aquilo. Não vejo margem para isso. E eu espero que vocês também não. Mas eu também não quero que vocês olhem isso como se fosse algo negativo, porque não é uma mensagem negativa. Não... Ele fala essas coisas não com um sentido negativo, porque Paulo estava vivendo nesses problemas, mas ele conseguia enxergar, de novo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele olha de uma forma linda, ele olha de uma forma esperançosa, ele olha de uma forma bela. Mas mesmo assim, não pense que vai ser uma coisa... Deus já te deu promessas muito maiores do que ouro ou prata. Do que uma Hilux, como gosta de citar o Paulo, ou de uma casa bonita, ou de filhos, ou de emprego, ou de dinheiro. Existem coisas muito maiores e melhores. E daí ele volta, apesar de falar essas coisas tenebrosas, ele volta dizendo no versículo 37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores.
E mais que vencedores é uma única palavra no grego, que é a palavra huperníkomen, que huper é o que nós hoje... Veja, até soa hoje com o português. Huper parece super e parece hiper. As duas palavras, os dois conceitos vêm dessa mesma origem grega. Que quer dizer, eu sou hiper vencedor. Não sou simplesmente um vencedor. É quando a vitória ela é tão boa que não parece, assim, não dá pra você comparar com uma vitória. Porque assim, eu posso vencer o Netinho no futebol, que eu acho muito difícil, porque ele é bem mais ágil que eu. Mas vamos dizer que eu vejo, isso é uma vitória. Conseguir um emprego é uma vitória. Conseguir coisas são vitórias. Mas tem aquela coisa, é mais que vitória. E voltamos para aquele mais, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós voltamos para essas promessas tão gostosas que nós ouvimos inclusive na última aula, através das perguntas pleonásticas, que nós sabemos que ninguém vai conseguir nos afastar do amor de Deus. E através disso, mesmo olhando por toda a perseguição, nós nos encontramos mais do que vencedores, um vencedor acima da vitória. Então você não vai ser mais que vencedor, não. Provavelmente você não vai ser mais que vencedor, você não vai ser Michael Phelps, você não vai ser o Bolt, mas você vai conseguir uma vitória muito maior que a desses caras. E olha que esses caras conseguiram coisas fascinantes. Isso por quê? Por meio daquele que nos amou. E Paulo ele poderia não colocar essa consequência lógica, mas ele sempre está afirmando: por causa de Jesus você é mais que vencedor. Então tudo bem, deu tudo errado nessa vida. Você foi um cretino por toda a vida, mas você se arrependeu no último instante, você se batizou, você se converteu. Você é mais que vencedor. Em compensação, aquela pessoa que está aqui, senta e que fica olhando para o WhatsApp. Deixa eu ver. Eu tenho mensagem no WhatsApp. E daí fica em Nárnia e acha que vir pra cá simplesmente é o suficiente. Talvez essa pessoa não seja mais que vencedor. Mas poxa, eu fiquei lá, senhor, pelo amor de Deus, olha que foi chato ficar ouvindo o Ailton. Eu sei que é chato ouvir o Ailton. Eu sei que é. Mas talvez você não seja mais que vencedor, mesmo que você tenha suportado a aula do Ailton. Talvez você seja. Mas não por causa do Ailton, mas por meio daquele que nos amou. Jesus. É óbvio. E daí eu acho interessante remeter a 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus por causa dessa vitória. E nós somos mais que vencedores por causa dessa grande vitória. E nós poderíamos falar... Deixa eu ver. E por que existe essa mais que vitória? Versículo 32, já estudamos com Santana. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque tenha certeza, muita gente vai tentar acusar você. E muita gente vai ter fundamento para acusar você. Um monte de gente tem por que falar mal de mim. Eu dou razão para isso. E não é motivo de orgulho, é motivo de vergonha. Mas no último dia, quem vai me acusar perante Deus? Vai ser o diabo? Vai ser os demônios? Vão ser os anjos? Se a gente pensar... Olha que situação paradoxal. Nós somos muito amados por Deus. E provavelmente Santana já falou disso, eu não vou falar da sua aula de novo, prometo. Mas, os anjos são santos e perfeitos. E os anjos que se rebelaram, eles não têm autorização de voltar atrás. Deus não dá a chancela de perdão para os anjos. O diabo vai para o inferno. E não é uma questão, o diabo pode se arrepender. Não existe nisso na Bíblia, não existe hipótese. Mas para nós existe hipótese.
E nós que somos os abençoados, que somos filhos deles e que reconhecemos, ainda por vezes a gente faz exatamente o que os demônios fazem. A gente se rebela do mesmo jeito dos anjos. E os anjos, tanto aqueles que estão na parte de Deus, quanto que não estão na parte de Deus, eles olham e falam, esse é o filho amado em quem Deus se compraza. Porque afinal, se nós somos convertidos, nós temos exatamente o mesmo orgulho por parte de Deus. E existem fundamentos ótimos para existir condenação para nós. Mas por que nós não somos condenados? Por causa de Cristo. Graças a Deus por Ele. E é muito forte isso. Porque ninguém vai te condenar pelos seus pecados, porque já foram pagos. Então por isso nós somos mais que vencedores. Porque você não merece. E eu não mereço. E ninguém vai intentar acusação. Ninguém vai te condenar. Cristo é que pagou pelo preço. Então por isso nós podemos falar graças a Deus, porque é graças a Ele mesmo que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Daí ele continua, se ele fez a pergunta pleonástica, que já colocou hipóteses, agora ele novamente acentua. Porque eu estou bem certo, e isso dá uma sensação de... Bem certo quer dizer que não existe jeito. Eu estou resoluto, eu estou firme nessa certeza de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes. Ele coloca uma série de coisas. E daí nós vemos que ele coloca 10 supostos separadores. Porque a gente ouve, por que você não está mais indo na igreja? Tá difícil. Eu tenho curso da faculdade, não dá para fazer. Então eu estou trabalhando, eu estou muito cansado. Tá bom, você está colocando que isso está separando você do amor de Deus. Bacana. Mas Paulo ele coloca uma lista bem mais severa do que faculdade, ele coloca bem mais severa do que falta de emprego. Mais severa que falta de dinheiro até. E ele está certo que essas coisas não podem afastar nossa mais que vitória. Vamos olhar muito por cima. Morte e vida. Ele faz uma relação interessante. Ele primeiro coloca a morte e depois a vida. E para algumas pessoas, a morte é um problema. É difícil você falar de salvação para alguém que está à beira da morte, de morrer. Porque ou aquela pessoa se converte por medo, não se converte por causa da graça, ou aquela pessoa simplesmente, eu vou fazer porque andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, vamos tentar um pouquinho de tudo, né? Quem sabe cola, vai que cola. Mas a morte, e quando é a morte de alguém que você ama muito, quando é a morte de um pai, é a morte de um filho, é a morte do amor da sua vida. Ou a vida mesmo. Nossa, tem pessoas que não veem esperança na própria vida, né? Tem pessoas que começam a optar, morrer e descansar. Então nem a morte, nem a vida, os anjos nem os principados. Anjo é um conceito traduzido de angelos, que quer dizer mensageiro. Necessariamente é um anjo, aquela criatura que a gente pensa sempre com asinhas e com uma auréola? Não necessariamente. Mas ainda que for, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Anátema quer dizer seja maldito. Ou seja, mesmo que seja um anjo de luz que apareça com você, como apareceu para algumas denominações, alguns anjos que falavam coisas totalmente diferentes do que Jesus falava, mas tudo bem. Se aparecer esse tipo de coisa, seja anátema. Não vem de lugar bom, não. Mas também pode ser anjos, aquelas pessoas que vêm para cá para frente, mensageiros que estão vindo para frente e que falam um monte de coisa que você fala, epa, tá na Bíblia? Opa. Nem essas pessoas
nem esses anjos, esses mensageiros, eles vão nos afastar do amor de Deus. Você pode se afastar do amor de Deus. Os mensageiros não fazem isso. E isso é algo que alivia, pelo menos para mim alivia muito, porque eu penso, coitadinha daquelas pessoas. Um monte de gente vai se perder. Um monte de gente que acha que está fazendo o certo e que vai se perder. De acordo com a palavra do Senhor, não. Você conhece a verdade, nós voltamos para aquela... Eu amo aquela escada, porque para mim fica muito claro que é um começo, meio e fim. Você está na condenação, mas você tem a verdade. Você busca a verdade, busca a libertação e a justificação através de Jesus. Você conseguiu se libertar daquela cadeia de condenação. E aquelas pessoas podem se libertar da cadeia de condenação, porque existe a palavra do Senhor. Se elas não procuram, não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade é falar. Mas eu não consegui falar para todo mundo, meu Senhor. Deus, Ele providencia a oportunidade para cada pessoa. Não precisa que eu faça tudo, eu não preciso ser MacGyver. Eu preciso fazer minha parte. Eu tenho feito minha parte? Se você não tem feito, parabéns, as pedras vão fazer por você. Mas a pessoa vai ficar sabendo, nem que seja através de uma pedra. Mas talvez não haja salvação para você. Cuidado. Daí nós vemos então, assim, podem ser esses mensageiros, sejam celestiais, sejam terrenos. Os anjos, o conceito anjo quer dizer isso. E nós voltamos de novo para Apocalipse. O anjo da igreja de Éfeso, por exemplo, não era um anjinho da guarda que ficava protegendo a congregação. Eram os presbíteros, eram os mensageiros, quem estava entregando a palavra. Daí nós vemos para o conceito principado. Principados vem da palavra arché, que é um termo grego que significa o começo, o primeiro. E geralmente era remetido ao primeiro em autoridade. Por exemplo, nós falamos arcanjo, arché, ângelos. Primeiro em ordem dos mensageiros, era o mensageiro principal. Nós ouvimos arcebispo, por exemplo, algumas denominações usam arcebispo, arché-bispos, o primeiro em ordem entre os bispos, como se existisse um escalonamento na Bíblia sobre presbitério, sobre o bispado. Não existe isso. É coisa que sai dessa. Como tem uma frase que eu sempre digo: é cilada, Bino. É cilada isso daí. Cuidado. E nós vemos que esses principados, esses principais, esses que vêm primeiro, existe tanto na figura governante, numa figura física, o conceito para ele, a figura física, lá em Lucas 12:11, não vamos ler, como existe para referências aos demônios. 1 Pedro 3:22. Então, não necessariamente os anjos e os principados aqui, nós estamos falando de um conceito celestial. Podem ser conceitos físicos também. E nós conhecemos vários conceitos físicos sobre governantes que querem nos afastar do amor de Deus. Uns, inclusive, querem falar que, assim, existe menino, existe menina e existe opção. Você decide, não chama a criança de menino, de menina, porque ele vai decidir ainda no futuro, isso pode atrapalhar ele. E isso realmente já está acontecendo nos nossos dias. Eu não pensei que eu fosse viver esse momento, mas estamos vivendo. Nem as coisas do presente, nem do porvir. E Paulo, ele quer deixar tão claro que não é nada de fora que vai fazer que vai nos separar do amor de Deus, que ele coloca as coisas que estão acontecendo hoje e as coisas que vão acontecer. Eu nem sei o que vai acontecer no futuro, e Paulo não sabia, mas Deus sabe. E Deus nos dá essa garantia, que não importa o que vai acontecer na sua vida, ainda assim isso não vai nos separar e não vai nos deixar de ser mais que vencedores, através daquele que nos amou. Versículo 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Altura ou profundidade, porque ainda hoje existe algumas pessoas falam que em algum lugar, esse lugar aqui, esse lugar é mais elevado, estamos mais perto de Deus.
E lugar mais baixo, esse daqui é um vale de sombra da morte. Nós já ouvimos esses conceitos. Seja na altura, seja num lugar protegido, seja num lugar exposto, ainda assim, isso não vai nos separar do amor de Deus. Isso não vai deixar de fazer você ser mais que vencedor. Nem a altura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, são promessas muito amplas e que termina com uma hipótese, que termina com uma restrição. Não são todas as pessoas que são mais que vencedoras. Não são todas as pessoas que são, conforme nós falamos, que tudo contribui para o bem para o bem delas. Não é um mantra que é válido para todo mundo. Não é uma frase de positivismo para qualquer pessoa. Isso é uma promessa muito específica para quem está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Pense bem. Olhe de novo para a escadinha, onde eu estou. Às vezes você não está em Cristo Jesus, mas não sou eu que vou dizer isso. Não porque eu não queira, porque você sabe que nós somos maldosos. A gente adora falar mal dos outros. E eu não estou falando só de mim, eu acho que você também. É sempre ótimo, parece que a gente fica feliz quando o outro está pior que a gente. Mas olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Diga. É interessante que todo esse discurso está diretamente ligado ao conceito de valor. Que é que eu valorizo ou onde é que eu busco uma aprovação. Porque... Fala mais alto para as pessoas ouvirem. Estou dizendo que isso é em função muito da escala de valor. Sim. Aquilo que eu considero valioso ou aquilo que espero de aprovação das pessoas. Quando Paulo coloca faz essas considerações e leva a gente até o extremo para mostrar que, olha, por pior que seja a sua situação ou a condição que você se encontra, ou por pior que seja o conceito que as pessoas têm de você, que conta, o que importa é o conceito que Deus tem de você. E aí ele leva a gente a raciocinar em cima do sacrifício vicário de Jesus. Que se deu por quem não merecia. Então, se todos nós somos abençoados e lavados no sangue de Jesus, o que é nesse universo capaz ou suficiente para te roubar da gente o mérito que Deus vai dizer? Exatamente. Então, é sempre uma questão de valor. Sim. Aonde eu espelho meu valor? Sim. É no sacrifício que Jesus fez dando a sua vida por mim? Ou é no que meus familiares, meus amigos, meus empregadores, meus irmãos pensam? Concordo. Não seja importante você ser bem visto, aliás, claro. É uma coisa necessária. Claro. Mas se você fizer o certo, não tem como as pessoas não... Seja certinho que daí as pessoas vão gostar de você. Muito bom. Algumas pessoas e algumas religiões, algumas denominações, eles usam essa promessa que é ampla, e Paulo, ele busca mesmo mostrar, olha, tá vendo tudo isso? Nada vai nos separar do amor de Deus, nada vai fazer você ser mais que vencedor, nada vai fazer você ser apontado como alguém ter algo para condenar você perante o Senhor. É muito forte isso, é muito abrangente. Mas isso não quer dizer que há uma cláusula protetiva sobre todas as circunstâncias. Alguns usam com esse conceito. E eles falam, não, olha, você vê que o amor de Deus é tão grande que nem isso, nem aquilo, nada disso é o suficiente, a ponto de você, assim, a partir do momento que Deus te justificou, você não tem como mais voltar atrás. Você foi justificado, acabou, agora tudo é maravilha, tudo é glória. Mas nós podemos notar que dois elementos importantes nesse trecho, que fala sobre coisas muito grandes, sobre hipóteses muito valorosas, eles não estão presentes.
Não existe a impossibilidade de afastamento da graça do Senhor. Você pode ainda que tenha sido fiel por um tempo, se afastar da graça. E isso nos mostra especialmente porque nesse contexto em que nós estamos tratando, você não vê o pecado, você não vê o ego. Vamos primeiro para o pecado porque ele é mais fácil de falar. Você não vê que nem o pecado, nem a altura, nem a profundidade, ele não coloca o pecado aí. O pecado nos afasta de Deus. Então, se você volta para aquele círculo vicioso, você volta para aquela escada, para a condenação, em que você se afasta de Deus, você começa a perverter a palavra de Deus, você começa a nem mais ouvir a palavra de Deus, você começa a viver sua vida medíocre e começa a decair, a ponto, às vezes, de você adorar animais, adorar figuras esquisitas. Pois bem, isso não te coloca como mais que vencedor. Isso te afasta de ser mais que vencedor. O pecado nós cometemos novamente. Cometemos pecado sim. Nós continuamos, infelizmente, cometendo pecado. Mas nós continuamos nos arrependendo. Existe a necessidade do arrependimento sobre o pecado. Se você não se arrepende sobre o pecado, por que Jesus vai perdoar você sobre algo que você não se arrepende? Não tem lógica. O ego é uma coisa muito importante também. Por quê? O que quer dizer ego? Quer dizer a sua vontade. Se eu não quiser mais, se eu abandonar e falar, não deu, já chega. Tô indo pra roça, não quero mais saber dessa brincadeira. Para o mundo que eu tô descendo. Você pode descer. O cristianismo não é uma ditadura. Muito pelo contrário, é a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode ser liberto para correr para o céu, você pode ser liberto para pular na lama, no esterco. E tem pessoas que conhecem a luz, e eu fico muito triste porque elas conhecem muito tempo a luz, e tá muito... Bom, vou voltar a saltar para o esterco. Ei, que coisa quentinha, macia, fedorenta. E tem pessoa que faz isso. E eu fico muito triste porque, como você conseguiu? E essas pessoas conseguem voltar. E daí você fala, mas come. Como você consegue isso? Eu não sei como essas pessoas conseguem. Mas elas conseguem. E elas estão previstas, elas estão embarcadas nessas promessas de que elas são mais que vencedoras. Não, elas são mais que perdedoras, porque elas conheceram que era ótimo e elas voltaram para o que era lixo. Eu não posso fazer nada por essas pessoas. A gente pode tentar, mas eu posso fazer por mim, para que eu não seja essa pessoa. Vamos tomar cuidado para ver se nós, através da nossa vontade, através desse ego, ou através do pecado, a gente não se afasta dessas promessas que são tão maravilhosas. E eu já estourei meu tempo, como sempre. Algum comentário? Vamos fazer uma oração.